O argumento do apóstolo Paulo é um argumento, às vezes, complicado. Quando você lê, por exemplo, uma carta de João, você vê que a carta de João, os argumentos de João são muito simples. A construção do grego de João é muito simples, mas a construção do grego do apóstolo Paulo é muito difícil, muito difícil. O apóstolo Paulo, ele tem uma mente muito, uma mente muito poderosa. Então, às vezes, quando ele começava um argumento, ele introduzia um outro argumento e depois ele terminava com o argumento que ele começou. Então, às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente se perde naquilo que o apóstolo Paulo, ele quer falar conosco. E a carta aos Romanos tem muito isso. Então, talvez por isso que seja uma carta, eu não vou dizer que é difícil da gente interpretar, porque a própria Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Mas é uma carta que a gente precisa de um cuidado a mais. O interessante é que a carta aos Romanos é a carta por excelência do Novo Testamento que trata da doutrina, da soberania de Deus e da predestinação. Um termo que tem incomodado muita gente, principalmente fora dos meios presbiterianos, onde a gente tem a nossa teologia fundamentada na doutrina e na interpretação de Calvino. A carta aos Romanos, se você ler a carta aos Romanos, fica difícil de você não compreender a doutrina da predestinação e da eleição, porque Paulo trata exatamente disso nessa carta. Para você ter uma ideia, os grandes luminares da fé cristã, desde os primórdios, começando por Agostinho, beberam dessa carta para escrever o que escreveram. O primeiro grande teólogo da igreja a se debruçar sobre a carta aos Romanos foi Agostinho, e isso foi no quarto século, imagina só, no quarto século. E Agostinho escreveu muitas coisas belas a respeito da carta aos Romanos. E depois o grande luminar da fé cristã, que se debruçou sobre Romanos, e Romanos foi a base da sua genuína conversão, foi Martinho Lutero. A gente sabe que a reforma foi deflagrada quando Lutero estudava a carta aos Romanos. E principalmente no capítulo 1, que vocês viram aí com o pastor Ed, e o versículo 16, onde ele entende a questão da justiça de Deus imputada a ele por causa do sacrifício de Cristo. E ele então estudou Romanos. Eu não sei se isso é verdade, mas alguns estudiosos falam que Lutero sabia a carta de Romanos de cor. De cor. Eu acho que eu acredito, porque ele tinha uma mente privilegiada. Existe também um comentário sobre Romanos, que é um livro desses que, se o diabo não sair com o nome de Jesus, ele sai com a livrada na cabeça. Ele deve ter mais ou menos umas 850 páginas. É um livro muito grosso, é um comentário de Romanos do Calbart. Calbart foi considerado o maior teólogo do século XX. E ele escreveu um comentário de Romanos, uma coisa assim, fantástica. O Rodrigo está balançando a cabeça ali, deve conhecer, Rodrigo? Você tem ele, Então, irmãos, veja que o livro de Romanos é uma joia preciosa, porque se você compreende o livro de Romanos, você compreende muita coisa a respeito da fé cristã. Mas eu não sei se você percebe, o livro de Romanos, ele tem, além de uma introdução muito peculiar do apóstolo Paulo, porque ele não conhecia a igreja, e ele então se identifica no capítulo 1, quem é ele? E ele fala sobre o evangelho, ele fala sobre ele fala daquilo que ele crê. E depois, no capítulo 1, ele continua dizendo do desejo que ele tinha de estar com a igreja. Então, o capítulo 1 é uma introdução muito bonita, até o versículo de número 17. Mas, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo começa a pegar muito firme, e ele começa a tratar da depravação do coração do homem, do pecado que jaz no coração de todo homem. E, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo começa a elencar esse problema da ira de Deus que se levanta contra toda a impiedade humana e contra todo o homem que troca. A palavra detém aí no versículo de número, não sei se o pastor falou com vocês, no capítulo 1, no verso 18. Fique esperto aí com a sua Bíblia,
No capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra fica meio truncado o versículo, mas no original é que troca, detém no sentido de alterar, trocar. Então a ira de Deus se revela do céu contra quem? Contra a impiedade e a perversão dos homens que trocam, olha só, a verdade de Deus pela mentira. Essa é a ideia do texto. Então, irmãos, você vê que quando os homens se abstêm da verdade das Escrituras, esses homens são lançados nas suas próprias perversões e paixões, e com isso eles atraem a ira de Deus, que é a justiça de Deus, para punir aquele que se detém, aquele que troca a verdade de Deus pela mentira. E até o versículo de número 32, o apóstolo Paulo fala sobre essa perversão dos homens e cita principalmente alguns pecados que o Império Romano, inclusive greco-romano, praticavam. Inclusive esse é o grande texto que fala sobre essas paixões, né, que trocaram a forma natural de se relacionar, e ele fala então homem com homens, mulheres com mulheres, e é exatamente o texto que muitos dos que defendem hoje a ideologia da LGBT, eles dão nó no texto dizendo que as palavras do apóstolo Paulo eram cheias de preconceito. Quer dizer, na realidade não tem o que dizer, porque a Bíblia é muito clara. Você viu isso com o pastor Edward, verso 26, por exemplo. O texto diz: por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. É claro que o apóstolo Paulo aqui não está falando de relacionamento, aqui ele está falando dessa joia preciosa que Deus deu ao homem do sexo no casamento, e ele diz que mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E no verso 27 ele fala também dos homens, que semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. A palavra torpeza, o pastor Luciano já explicou aqui quando a gente viu Efésios 4, 29, quando diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpeza aqui é a mesma palavra usada por Paulo, aliás, é uma palavra muito usada por Paulo, e a ideia dessa palavra é mau cheiro, né? Coisa mal cheirosa, apodrecida. Essa palavra é uma palavra utilizada para os peixes, que quando os pescadores pescavam nos cais das grandes cidades na época, eles ficavam julgados e apodreciam, então dava aquele mau cheiro. Essa palavra é a palavra que o apóstolo Paulo usa para esse termo aqui. Então ele fala cometendo torpeza, ou seja, corrupção, né? Mal cheirosa, homens com homens, e aí ele diz: e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. E se você viu com o pastor Ed semana passada, a partir do verso 28, você vê que erros são esses. Que erros são esses? No próprio verso 28, Paulo começa a elencar quais são os erros, né? Quais são a punição que esses homens recebem, e principalmente a punição é que Deus então entrega esses homens a uma disposição mental contrária, não apenas para eles praticarem, mas também apoiarem e defenderem quem pratica. Então você vê, querido, que a punição de Deus não é Deus infringir algo a eles, é Deus, como diz um comentarista, retirar deles aquela graça que refreia o mal. É entregar os homens a si mesmos, tanto que se você voltar os seus olhos de novo para esse texto, você vai ver que no verso 24 tem uma palavra que se repete no verso 26 e no verso 28. Você que está com a sua Bíblia aí: por isso Deus entregou tais homens. Verso 26, por causa disso os entregou Deus. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Em outras palavras, irmãos, Deus
entregou esses homens no sentido de retirar da vida deles essa graça que refreia o ser humano ser pior do que ele é. Então você pode ver que o próprio Deus inclinou a mente desses homens para eles não só cometerem o que cometem, como aprovar aqueles que cometem. Está aí no verso 32. Se você vê o verso 32, é exatamente o que diz o texto. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, irmãos, o capítulo 1, o apóstolo Paulo faz duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele se identifica, ele mostra ao público da igreja de Roma quem ele é. E, em segundo lugar, ele identifica o estado pecaminoso dos homens, principalmente da cultura do Império Greco-Romano que existia na época. Se você já assistiu algum filme de época, né, daquele tempo, existe um seriado na televisão que se chama Roma. Não assiste não, viu, irmãos? Porque é uma porqueira danada. Você vai ver que aquele seriado, ele mostra de forma muito clara como esse tipo de relação era comum antigamente, né? Como os homens com homens e mulheres com mulheres, por causa da idolatria. Eu não sei se você entendeu isso, mas você vê que a partir do verso 18, a base de toda essa distorção é a idolatria. Se você começar a ler, você vai ver que no verso 23 do capítulo 1 está a base da perversão do homem. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí veja que no verso 24 diz assim, por isso, e a primeira vez que diz Deus os entregou. Então você pode ver que a base de toda perversão do coração humano, para dar vazão a essa malignidade, esse desejo mau do coração do homem, a base disso tudo é a idolatria. Quando o homem se divorcia de Deus e começa a adorar outra coisa, Deus entrega esses homens à sua própria adoração. É interessante, né? É como que se o homem se afastasse de Deus e começasse a depositar sua fé e confiança, como diz aqui no verso 23, nos ídolos, Deus então entregasse esses homens para que eles fizessem cada vez mais isso. E através disso, o coração do homem fosse cada vez mais contaminado e corrupto. Então você pode ver que a base desses pecados que Paulo elenca no coração dos homens, a base de tudo é que os homens se afastaram de Deus. Eu já citei uma frase aqui do Gilbert K. Chesterton, que foi um grande escritor do século XVIII e XIX. Ele diz o seguinte, e ele tirou essa frase desse capítulo de Romanos. Ele diz o seguinte, olha, o homem não abandona Deus, o homem coloca outro Deus no seu lugar. E é exatamente o que diz aqui Paulo aos Romanos. O homem se divorciou de Deus, Deus entregou os homens a paixões infames por causa da sua idolatria. E retirando essa graça comum que refreia o mal, esses homens vão de mal a pior. Até que ponto, pastor? Até o ponto de praticar e apoiar aqueles que praticam. Aí eu digo a vocês, parece os nossos dias, né? Parece os nossos dias. Por quê, pastor? Porque a nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que tem se divorciado da palavra de Deus, né? E isso não deveria nos assustar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já disse isso em Romanos. Quanto mais o homem se afasta de Deus e das Escrituras, mais Deus entrega o homem às suas próprias paixões. E com essas paixões inflamadas, eles não só praticam, como lutam e apoiam aqueles que praticam. É por isso que hoje a gente não pode falar mais nada. Hoje a gente não pode mais nem pregar o Evangelho. Hoje, se, por exemplo, estou vendo ali o nosso querido Ivan filmando, né, de repente eu posso ser processado porque eu estou falando isso aqui.
Ou seja, eu vou ser processado por alguma coisa que Deus falou na palavra dele. Tamanha hoje é a pressão que existe de grupos que não praticam, apoiam e impedem a gente de repente pensar e dizer e falar de forma diferente. Que país é esse que nós vivemos? Mas, irmãos, esse é o capítulo 1, tá bom? O capítulo 2, então, Paulo vira os seus olhos. Eu estou fazendo uma retrospectiva porque, assim, eu queria só que você se situasse, né, onde a gente vai chegar. Se no capítulo 1, Paulo, a priori, ele elenca os pecados dos homens de uma maneira geral que se inflamam pela idolatria, e na realidade ele tem em mente, né? Ele tem em mente a cultura greco-romana, aqueles homens abrutalhados que tem tudo isso aqui que ele elenca no capítulo 1. No capítulo 2 ele se volta para os judeus. Não sei se o pastor Edo disse isso para vocês. É como se Paulo, na mente de Paulo é o seguinte: eu vou escrever aos crentes de Roma, porque na igreja de Roma é a igreja naquela época que tinha mais gentios e judeus misturados. Porque Roma naquela época tinha muitos judeus convertidos ao cristianismo dentro dessa igreja. Então era uma igreja que tinha muitos cristãos romanos e muitos cristãos judeus. Então Paulo quer escrever a essas duas classes de pessoas dizendo o seguinte: olha, o judeu, por ser judeu, não tem nenhum privilégio. Ele é pecador do mesmo jeito e carece da mesma graça salvadora de Jesus do que os gentios. Então é por isso que Paulo começa falando dos pecados dos gentios, no capítulo 1, e no capítulo 2 ele introduz agora os judeus. Ele é muito inteligente, irmãos. O apóstolo Paulo, primeiro ele mostra que não há nenhum justo sequer. Depois ele vai falar isso lá na frente, é o resumo de tudo. Mas primeiro ele faz uma argumentação muito vigorosa para ensinar as pessoas e para mostrar para as pessoas que pelo fato do judeu ter recebido tudo o que recebeu de Deus, não faz dele um privilegiado. Que ele é exatamente igual a qualquer homem pecador e que carece da graça de Deus. E aí no capítulo 2, embora Paulo trate de ó homem, você vai ver no versículo 1, aí ele diz ó homem, esse homem na ideia de Paulo é o judeu. E você vai ver no texto que essa argumentação dele fica muito clara, que ele está falando agora dos judeus. Então o capítulo 2, Paulo trata desses princípios, né, que Deus agora julga os homens e também julga os judeus, principalmente porque eles, tendo o que eles tinham, eles achavam que tinham alguns privilégios e que eles não seriam alvos do julgamento de Deus e nem da salvação de Jesus Cristo. É como se o judeu fosse um cidadão de primeira classe e os gentios de segunda classe. E eles não precisassem também daquilo que todo homem precisa. Do que, pastor? Reconhecer o pecado, se arrepender, depositar a fé em Jesus e ser salvo pela cruz de Cristo. Então veja que o capítulo 2 agora, do versículo 1 a 16, o apóstolo Paulo trata dos pecados do judeu. E se você notar, o pecado do judeu é o julgamento. Eles julgam as pessoas, mas eles praticam as mesmas coisas que eles julgam. E aí Paulo diz que esse homem também é indesculpável. Vamos ler. Capítulo 2. Eu vou me ater mesmo a partir do verso 17, tá? Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas. Esse homem é o judeu. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Veja que a base do julgamento é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Veja, irmãos, que a argumentação de Paulo é o seguinte: o judeu,
por ele ter a lei, os profetas, a revelação, a promessa e tudo que eles tinham no Velho Testamento, eles, de certa forma, usavam isso para julgar as pessoas, para denunciar as pessoas. Mas o problema é que tudo isso virou para o judeu daquela época uma religião formal sem vida. E o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: olha, vocês que julgam os outros e praticam as mesmas coisas que vocês julgam, vocês acham que vocês vão livrar-se da ira de Deus? Porque eles achavam que se eles praticassem uma religião formal apenas, eles seriam livres da justiça de Deus e do juízo por terem recebido o que receberam no Velho Testamento e de repente terem algum privilégio. E o apóstolo Paulo, ele faz um negócio bonito, os judeus se interpõem numa situação superior aos gentios. O apóstolo Paulo traz os judeus na mesma situação dos gentios, dizendo que aquilo que os judeus, por terem tudo que eles tinham, eles usavam isso como julgamento. O apóstolo Paulo diz: olha, se vocês praticam aquilo que vocês acusam, vocês estão debaixo da mesma ira e do mesmo julgamento que Deus vai julgar os gentios, porque vocês acusam, mas não praticam. Esse é o argumento de Paulo do capítulo 2. Versículo 4: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Em outras palavras, Deus foi tão bom com vocês, dando a vocês tudo o que vocês têm, e mesmo assim vocês não se arrependeram? E mesmo assim vocês continuam jactanciosos e orgulhosos, acusando os outros em pecados que vocês mesmos praticam? Versículo 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Agora vejam bem o verso 9, como Paulo nivela os dois, né? E aí você vê que Paulo está tratando aqui dos judeus, que agora ele cita o nome, né? Tribulação e justiça virão sobre a alma de qualquer homem que faz o bem, ao judeu primeiro, está vendo? É como se Paulo começasse a falar aos homens de forma geral, mas o alvo dele eram os judeus. E aqui no verso 9 ele fala claramente: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Tem algumas traduções, algumas cópias, manuscritos, que esse grego aí, a palavra é gentio. Exatamente a ideia de Paulo. Os judeus e os gentios estão debaixo do pecado e todos eles carecem da glória de Deus. Aliás, Paulo vai falar isso lá na frente. Versículo 10: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E aí no verso 11, irmãos, Paulo dá a conclusão: porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Está vendo? Então veja bem que no capítulo 2, Paulo vira o lado B do long play, do disco, e ele trata agora com o judeu. E ele pega pesado com o judeu, por quê? Porque eles se achavam, irmãos, se achavam no direito de julgar todo mundo. E Paulo, então, irmãos, descreve que naquilo que eles julgam, eles pecam. Por quê? Porque não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. É claro que aqui Paulo não está tratando de você hoje. Deixa eu fazer uma digressão aqui, porque senão você vai achar que a nossa fé libera você para fazer o que você quiser. Não, irmãos, Paulo não está tratando disso aqui. Paulo está tratando de como esses judeus usavam o que eles tinham para se orgulharem e acusarem e condenarem e serem juízes de outros homens, sendo que eles mesmos, à luz do que eles receberam, eles não praticavam. E aí vem Paulo na sua argumentação vigorosa e diz assim: a ira de Deus sobre vocês é a mesma sobre os gentios. Porque na realidade vocês
tiveram a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, está aí no versículo de número 4, a riqueza da revelação de Deus, e nem assim vocês se arrependeram. Em outras palavras, sabe qual é a argumentação de Paulo no fim? Vocês estão pior do que os gentios, porque eles não receberam nada, mas vocês receberam. Aliás, é isso que ele vai falar agora. Ele coloca os judeus numa situação mais apertada ainda. Por quê? Porque já que eles receberam muito, receberam o quê, pastor? Toda a revelação do Velho Testamento, né? As alianças, as promessas, tudo. E Paulo está dizendo assim, olha, a exceção é pior, sabe por quê? Porque vocês receberam muito. E por receberem muito, vocês deveriam ter muito maior responsabilidade, mas não tem. Aí começa o verso 17, tá bom? E aí a gente vai terminar. Versículo 17, qualquer dúvida depois, pastor Luciano está aqui. Ele termina, irmãos, então, essa argumentação tão bonita dos judeus, contra os judeus, no versículo 29, né? Se eu pudesse colocar algum título, um tema nessa pequena esboço desses versos, eu acho que o tema que eu colocaria é o seguinte: grandes privilégios requerem grandes responsabilidades. Grandes privilégios requerem grandes responsabilidades. É exatamente o que o apóstolo Paulo vai dizer agora. Então vamos lá. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, a palavra repousas aqui é outra tradução meio esquisita. A palavra aqui é confia, e confia na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está vendo, irmãos? Que argumentação poderosa. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, que os judeus tinham muitos privilégios, dos quais eles se orgulhavam. E esses privilégios estão aí no versículo 17 ao 20. Olha, irmãos, quantos privilégios esses judeus tinham, e o pior, que eles usavam esses privilégios para eles ficarem orgulhosos e julgar os outros. Essa é a argumentação de Paulo. Veja que do verso 17 ao verso 20, são os privilégios que os judeus se orgulhavam. Primeiro ele começa: tu tens por sobrenome judeu. Sabe o que significa a palavra judeu? Vem de Judá. Sabe o que significa a palavra Judá? Louvor. É por isso que ele encerra esse bloco com uma trocadilho de palavra muito bonito. Então, o Paulo está dizendo assim: você tem por sobrenome judeu, olha, primeiro privilégio, você confia na lei. Segundo privilégio, você se gloria em Deus. Terceiro privilégio, conhece a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Olha que privilégio, está aí os privilégios. Que estás persuadido de que é guias dos cegos, né? Ou seja, guiar as pessoas à verdade da palavra de Deus. Luz dos que se encontram, instrutor, verso 20, de ignorantes, mestre de crianças. Olha que grandes privilégios. Aí no versículo 21, o apóstolo Paulo então diz assim: olha, com esses grandes privilégios esperavam-se de vocês grandes responsabilidades. Mas esses privilégios que vocês se orgulham tanto, para vocês não servem para nada. Por quê? Verso 21. Porque você ensina a si mesmo, você ensina, a outros, mas você não ensina a ti mesmo. Então, irmãos, vejam que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo lista alguns privilégios que os judeus se orgulhavam,
pensando que tais privilégios dariam a eles superioridade sobre as outras pessoas, né? Pensando que com isso eles poderiam ser juízes dos outros, porque tiveram grandes responsabilidades, grandes privilégios. Se a gente transportar isso para os nossos dias, quão grande privilégio, irmãos, nós temos, né? Nós também somos muito privilegiados. Por quê? Porque nós não temos apenas a revelação do Velho Testamento. Pensem que quando Paulo estava escrevendo aos judeus e aos romanos e aos cristãos, né, de Roma, eles não tinham o Novo Testamento, irmãos, escrito. Eles só tinham a pregação oral. As cartas começaram a circular nas igrejas só depois do ano 54 depois de Cristo. Os evangelhos só depois do ano 58 depois de Cristo. Então vejam, queridos, que hoje nós temos um privilégio mais enorme. Por quê? Porque além da gente ter todo o Velho Testamento, nós temos todo o Novo Testamento. Nós temos tudo a respeito de Cristo que a gente necessita para a salvação. Nós somos privilegiados, por quê? Porque enquanto os profetas e os homens crentes do Velho Testamento eram salvos porque olhavam para a cruz que viria e depositavam nela a promessa, é por isso que Hebreus diz que eles eram salvos pela promessa, mas embora a concretização da promessa não tinha sido feita, o escritor de Hebreus fala isso de forma muito bonita. Ele diz, olha, mas coube a nós, versículo 12, coisas superiores que os antigos anelavam poder ver, mas não viram. E Deus reservou para nós essas coisas. O quê? A obra completa de Jesus Cristo e mais ainda, a sua bendita palavra. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse argumento de Paulo. Sabe por quê? Porque o fato de nós termos hoje grandes privilégios não faz de nós, irmãos, críticos ácidos e juízes dos outros. Eram assim que os judeus se comportavam naquela época. Eles achavam que os privilégios eram para que eles se orgulhassem e fossem melhores ou superiores do que as pessoas. E aí vem a argumentação de Paulo. E o interessante é que no versículo de número 21, dá uma olhadinha comigo, ao versículo 24, o apóstolo Paulo fala que os privilégios que esses judeus se jactavam, né, se orgulhavam, inclusive, essa é a palavra que Paulo usa, jactância, né, se orgulhavam disso, as responsabilidades advindas desses privilégios não eram cumpridas. E aí ele começa a mostrar aonde os judeus não cumpriam o que requeriam que eles cumprissem. Por quê? Porque de repente nisso eles acusavam os outros, mas eles mesmos não cumpriam. Então, se você der uma olhadinha aí, você vai ver que nesses versos 21 a 24, Paulo elenca 5 responsabilidades que os judeus não cumpriam, e mesmo assim exigiam dos outros. Primeiro, com respeito ao ensino, verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? É aquela história de Jesus com os fariseus, né? Obrigam as pessoas a guardar a lei, mas tu mesmo nem com o dedo guarda a lei. Então veja que a primeira responsabilidade que os judeus cristãos de Roma não estavam atentando. Segunda responsabilidade, ele fala com respeito ao furto. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, Em outras palavras, eles tinham a lei de Deus que condenava o furto, e eles ensinavam isso, só que eles furtavam. Eles tinham os privilégios, mas não tinham a responsabilidade dos privilégios. Terceiro, é com respeito ao adultério. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Por quê, pastor? Porque existia na igreja de Roma, por causa da cultura da cidade, muito lasciva, igual tinha na cidade de Corinto, que Paulo combate de forma muito vigorosa, crentes dentro da igreja, irmãos, que ainda traziam do mundo todo esse tipo de pecado. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é para gente que não é crente não, viu? Assustem, é para crente. Ele está escrevendo aos crentes de Roma. Ele está escrevendo para gente dentro da igreja. Ele não está escrevendo para gente fora da igreja. Então imagine só, pastor, mas como é que podia isso acontecer na igreja? Claro, igreja jovem, não tem a palavra de Deus ainda, não tem o norte que a gente tem.
não tenho séculos de doutrina lúcida, de pregação e de ensino, não tem ainda aquela cosmovisão cristã do mundo. As pessoas que vieram para dentro da igreja eram pessoas expostas a essa cultura greco-romana permissiva, lasciva, idólatra. Você imagina o balaio de gato que não era essa igreja. Tanto é verdade que tanto Roma como Corinto, eu acho que foram as igrejas, principalmente Corinto, que deram mais problema e dor de cabeça e cabelo branco para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eram as duas cidades cujas culturas eram mais permissivas e lascivas de todo o Império Romano, Roma e Corinto. Mas foi lá que Paulo plantou uma grande igreja. Então veja que Paulo fala do adultério. Pastor, isso é fora da igreja? Não, isso é dentro da igreja. Dentro da igreja, irmãos. Quarta responsabilidade, ele fala da idolatria, verso 22. Abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Paulo fala agora da obediência, da lei. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então veja, querido, que Paulo primeiro mostra os privilégios que os judeus se orgulhavam, mas depois ele mostra que as responsabilidades advindas desses privilégios não eram cumpridas. Pelo contrário, eles exigiam dos outros o que eles mesmos não produziam. E que é pior, eles julgavam os outros por aquilo que eles mesmos praticavam. Se você ler, por exemplo, um livro de João Calvino, que se chama, não sei, de repente o Rodrigo vai me ajudar, A Vida Cristã. Não sei se é A Vida Cristã, é um livreto pequeno de Calvino, uma joia. Calvino diz que a pior idolatria não é aquela que você pratica conhecendo o que você deve fazer e pratica o contrário. Calvino diz nesse pequeno livreto que a pior idolatria é quando você julga o outro por alguma coisa e você mesmo pratica aquilo que você julga. Calvino diz que essa é a pior forma de hipocrisia que existe. Não você, de repente, saber da verdade e não conseguir praticá-la. Isso eu acho que eu faço todos os dias. E eu acho que você também. Porque nós somos pecadores. Eu sei que eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu não faço. Você faz? Eu acredito que não existe um ser humano na face da terra que é capaz de dizer, eu faço. Eu tenho pensamentos ruins a respeito de pessoas. Eu deveria ter? Não. Mas eu tenho. Eu, às vezes, uso os dons que Deus me deu, não para a glória de Deus. Isso eu faço. Então, irmãos, hipocrisia não é você conhecer a palavra e não praticar, porque isso ninguém pratica. E eu desafio alguém a dizer que pratica. A gente tenta, não é? A gente luta, a gente caminha, a gente cai, levanta, pede perdão, e assim nós vamos embora, para frente. Mas esse não é o pior tipo de hipocrisia, não. O pior tipo de hipocrisia, Calvino elenca exatamente em Romanos 2:1. Por que você julga o outro naquilo que você mesmo pratica? Isso é o pior. Porque aí você está sendo juiz do outro. E Calvino diz assim, o homem cristão tem que ser, em primeiro lugar, juiz de si mesmo. Isso é bonito, né? Juiz de si mesmo. O que é isso, pastor? Primeiro ele olhar para dentro dele. Primeiro ele ver o pecado dele. Primeiro ele reconhecer o erro dele. Primeiro ele botar o joelho dele no chão. E depois que ele faz isso, ele ainda tem que orar e pensar muito bem se ele vai julgar o outro. E se você ler esse pequeno livreto de Calvino, eu vou procurar para vocês depois e vou mostrar para vocês, que eu acho que vale a pena a gente ler. Ele diz também nesse livreto que o eco de Paulo aqui em Romanos 2:1, ele diz que talvez seja o ensino de Jesus em Mateus 7:1. Quando ele diz assim, ó tu que julgas o homem
e reparas, não é, no cisco que está no olho do teu irmão, mas não consegue reparar na trave que está no teu. Retira primeiro a trave que está no seu olho, para poder depois ajudar o seu irmão a retirar o cisco do olho dele. E aí Calvino diz que esse ensino é exatamente sobre isso, que nós não temos, em última instância, autoridade, irmãos, para julgar ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Ela é que é o juízo de nós. E essa palavra de Deus, ela nos julga para que o meu coração seja iluminado e que eu possa compreender, como Paulo compreendeu, no capítulo 7, depois que você chegar no capítulo 7, você vai ver um discurso maravilhoso de Paulo, que ele fala assim: desaventurado o homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Desaventurado o homem que sou. Então, dentro do que o senhor falou, da nossa imperfeição, eu creio que há uma diferença entre discernimento e condenação, né? Porque senão a gente, de repente, não vai praticar também o exortai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros, nesse medo de estar julgando no sentido de condenar. Então, é só isso que eu queria colocar. Então, há uma... Não falei abobrinha. O que é isso? Alguém mais parece que levantou a mão aí? Eu vi. Vocês ficam à vontade, viu, gente? Vocês entenderam, né, irmãos? É exatamente isso. É aquilo que eu disse no início, né? A argumentação de Paulo aqui não é para nós que somos cristãos exortarmos, admoestarmos uns aos outros em amor. A admoestação de Paulo aqui é o orgulho espiritual. É porque os judeus se arvoravam no direito de, por causa dos privilégios, serem superiores às outras pessoas e cobrarem das outras pessoas o que eles não faziam. Aí que está o problema. É claro que os apelos das Escrituras é muito bonito, né? Se você, por exemplo, e isso, Mirinha, você vai ver que se você chegar no capítulo 15 de Romanos, se a gente conseguir chegar até lá, que eu acho que a gente vai conseguir, se você for perseverante, você vai ver que o capítulo da Bíblia que tem mais a expressão uns aos outros é o capítulo 15 de Romanos. Paulo, de forma nenhuma, divorcia essa bênção que é da gente ter companheiros e irmãos que nos exortam, não é? Que nos aconselham e que nos motivam. Não é esse o caso. O caso aqui é outro. O caso aqui é uma questão de cultura que o judeu trazia e que ele achava que os privilégios que ele tinha por causa do que tinham recebido os faziam melhores do que os outros. E julgavam os outros com base nisso, só que tinha um problema grande. Eles não cumpriam. É a mesma luta de Jesus com os fariseus, né? Não é muito diferente disso, né? E veja, querido, que então Paulo fala sobre isso. E finalmente, né, no versículo de número 24, eu acho que tem um texto que a gente precisa muito cuidar dele nos nossos dias. Ele diz assim: pois, como está escrito, pastor, está escrito isso aonde? Isaías 52, 5. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Em outras palavras, olha o argumento de Paulo, irmãos. Eu queria que vocês compreendessem o argumento do apóstolo Paulo. O argumento de Paulo é o seguinte: vocês deveriam ser um testemunho para as nações, porque vocês têm muitos privilégios. Esse é o argumento. Mas o problema é que o testemunho de vocês tem sido terrível. Por quê? Porque vocês têm envergonhado o nome de Deus que vocês carregam, porque vocês não praticam o que vocês receberam. E aí ele diz que o testemunho dos judeus e o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Irmãos, isso é muito sério para nós hoje, cristãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vocês judeus que deviam ser uma pedra de passagem e levar esse nome, essa palavra gloriosa, vocês estão se tropeço. E por vossa causa, olha o verso 24, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Em outras palavras, irmãos, o testemunho dos judeus, ao invés de conduzir as pessoas a Deus e a Cristo, tem afastado.
Isso é um alerta para nós hoje, uma sociedade tão perniciosa e permissiva como a nossa, onde muitos estão se perdendo e perdendo a própria identidade de cristão. E com isso, tem sido pedra de tropeço na vida dos gentios. Quem que são os gentios? Aqueles que não conhecem a Cristo. Através do seu testemunho, com respeito às coisas de Deus. Que testemunho, pastor? Você lutar para praticar aquilo que você crê. Só isso. E com isso, glorificar o nome de Deus. E Paulo termina, irmãos, e aí eu termino também, no versículo 25, ao versículo de número 29, Paulo fala que, mais uma vez, ele fala que tais privilégios que os judeus têm, versículo 17 a 20, esses que eu acabei de elencar, que ele elenca, não tem valor algum. Paulo usa uma argumentação aqui que é absolutamente bombástica, porque toda a religiosidade que o judeu trazia, ele de repente se vangloriava muito nisso. E o apóstolo Paulo então diz que todos esses privilégios que os judeus trazem, eles não têm valor nenhum se não forem acompanhados de uma vida transformada. A exterioridade, a religião de você praticar determinados ritos ou achar que tem algum tipo de privilégio, não tem valor algum se juntamente com isso não tiver uma mudança genuína no seu coração. E aí Paulo introduz aquilo que era a pedra de toque da religião judaica, que, claro, eles trouxeram para dentro da igreja. O que é? A circuncisão. Vocês sabem que a religião judaica, no tempo de Jesus, ela se fundamentava em em 3 pilares, Por isso é que Jesus disse que ele seria senhor disso. Os 3 pilares da religião judaica à época de Cristo eram o templo. Por isso que Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o templo. Olha que bonito. O segundo pilar da religião judaica era o sábado. Lembra? É por isso que Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o sábado. E o terceiro pilar da religião judaica qual era? A circuncisão. A circuncisão era o selo, o sinal daquela pessoa pertencia ao pacto com Deus. No Velho Testamento, a criança nascia, o 8º dia ela era circuncidada. Então esses 3 pilares eram o pilar da religião judaica. Pastor, esses 3 pilares entraram dentro do cristianismo primitivo? Claro. O judeu que se convertia a Jesus, ele vinha com essa ideia na cabeça, de que se ele era circuncidado, então, meu filho, pronto, ele estava na bênção, porque a circuncisão é o que vale para fazê-lo salvo. Olha a ideia do judeu. Aí o apóstolo Paulo vem aqui e diz assim: olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa, a circuncisão na carne não vale nada, se ela não for seguida da circuncisão de onde? Do coração. Você quer ver? Versículo 25 e eu termino. Porque a circuncisão, pastor, por que Paulo usa a circuncisão? Exatamente pela força que a circuncisão tinha de representar esse argumento poderoso que Paulo usou, de uma marca externa, e você se privilegiar dessa marca, mas você não tinha em contrapartida uma vida que condizia com essa marca. E ele usa então a circuncisão como exemplo, e é muito feliz nesse exemplo que ele deu. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Irmãos, Paulo é duro. Em outras palavras, o fato de você ser circuncidado e você não ter uma vida por trás não vale nada. Não vale nada. Se, pois, verso 26, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, se o gentio, olha, ele está falando para o cristão, se o gentio, de repente, começa a manifestar na sua vida esses frutos maravilhosos da justiça de Deus, não é isso o significado da circuncisão, mesmo que ele não seja circuncidado? Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza, está falando dos gentios,
Incircunciso eram os gentios. Por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra, ou seja, a palavra que o judeu tinha, e a circuncisão, é transgressor da lei. Em outras palavras, ao invés do judeu, tendo isso tudo, ser uma testemunha para abençoar o outro, o gentio que não tem circuncisão e nem a lei, é ele que está sendo testemunha para o judeu que tem a circuncisão. Versículo 28. Aí Paulo termina o seu argumento e conclui de forma preciosa, né? Está aí a conclusão do pensamento de Paulo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Bonito, não é, irmãos? Paulo termina de forma primorosa, dizendo assim, olha, a circuncisão só é verdadeira, isso para o judeu, se ela encontrar uma contrapartida onde? No espírito, no interior, no coração. Um rito externo e uma marca externa não faz de ninguém nova criatura em Cristo Jesus. Esse rito dos judeus convertidos precisam agora serem acompanhados de uma conversão do coração. Por quê, pastor? Volto a repetir. Porque a igreja de Roma tinha gentios e judeus convertidos ao cristianismo. E o grupo dos judeus dentro da igreja de Roma traziam tudo isso do judaísmo e se achavam melhores do que os gentios. E o apóstolo Paulo, então, corrige isso aí, dizendo que não há acepção de pessoas, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E a circuncisão, que é uma marca do judeu pertencer a Deus, Paulo diz, ele não serve para nada, se essa marca não ser do coração. Veja, querido, que a argumentação de Paulo, ela é antiga. Só que os judeus fizeram dessa marca da circuncisão uma religião, em contrapartida de uma mudança de coração e de vida. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, vai lá, que eu vou terminar aqui. Lá em Deuteronômio 30, um livro muito precioso da Bíblia. Se você quiser conhecer os 4 livros de Moisés, sem ler, e ler um só, para conhecer os 4, lê Deuteronômio. Que aí você vai conhecer os 4, lendo só um, que é Deuteronômio. Pastor, mas não foi Deus que instituiu a circuncisão? Quer ver? Jesus não foi circuncidado? Claro que foi. Jesus cumpriu a lei. Maria levou Jesus para ser circuncidado. Está escrito lá nos evangelhos, ao 8º dia foi Jesus circuncidado. A circuncisão não foi dada por Deus a Abraão? Foi, lá no chamado de Abraão, irmãos, em Gênesis. Ele diz assim, olha, você vai circuncidar todos aqueles da sua casa, escravo, todo mundo, porque esse vai ser a marca que eu vou instituir sobre o meu povo, de que eles são meus. Agora, desde o início, irmãos, desde os primórdios, quando Deus instituiu a circuncisão para o povo de Israel, porque hoje não tem mais circuncisão, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia, amém? Apenas em alguns que interferem em alguma coisa, não é verdade? Mas hoje, nós cristãos, a nossa circuncisão é Cristo. Mas veja, irmãos, talvez você possa argumentar, mas pastor, então Deus mudou, Deus criou um negócio lá que agora o apóstolo Paulo destrói. Não, irmãos. O apóstolo Paulo apenas trouxe a verdade da instituição da circuncisão por trás do rito, que o judeu deu mais valor ao rito do que o que está por trás do rito. Por quê, pastor? Porque lá em Deuteronômio, quando aquela geração toda morreu no deserto, e as crianças que saíram do Egito ficaram homens grandes, Moisés reedita tudo o que aconteceu. Para quê? Para que eles pudessem se lembrar de tudo, inclusive a circuncisão, porque a geração toda morreu. E agora ele introduziria na terra uma outra geração. Por isso é que é Deuteronômio, Deutero segundo, nomos lei.
Ele vai reeditar tudo o que tinha acontecido nos anos que ele saiu do Egito, aquela coisa toda. E aí no capítulo 30, no verso 6, tem um texto que Moisés fala sobre a circuncisão. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Olha que bonito. E o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Bonito, né? Esse é o ensino da circuncisão. O Senhor deixa eu ler de novo aqui para não falar bobagem. Circuncidará o teu coração. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando os crentes de Roma, os judeus. Esse rito que você tem aí não vale nada se o seu coração não for alcançado pela graça de Deus. E aqueles que não têm a circuncisão e foram alcançados, eles são melhores que vocês. Porque sem circuncisão, eles têm as marcas de Cristo no seu coração. Portanto, meus irmãos, é um grande ensino para nós hoje, um grande ensino. Grandes responsabilidades nos foi dada à igreja, e com ela, nós temos grandes bênçãos a receber do Senhor. Fomos agraciados com muitos privilégios, mas Deus espera que com eles venham também o compromisso e a responsabilidade da gente viver para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado para as pessoas lá fora. Através de quê, pastor? Através de você, através da sua vida, através do seu testemunho, através da minha vida, através de todos aqueles que Cristo circuncidou o coração para uma mudança de vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é tão atual, Senhor. Ela é tão rica, ela é tão viva, porque ela não retrata uma época, ela retrata uma natureza. Ela retrata quem nós somos, ela retrata quem tu és, ela retrata a tua obra, ela retrata o que tu queres, ela retrata a nossa miséria. Ajuda-nos, ó Deus, a nos colocar de forma humilde diante da tua palavra. Ajuda-nos a perceber aquilo que tu queres de nós e nos ajude, Senhor, através do teu Espírito Santo, a viver isso para a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos tornar cristãos duros, como Paulo disse aos judeus, corações endurecidos e empedernidos. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos corações maleáveis, moldáveis, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e, mais ainda, a guardá-la no nosso coração e vivermos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.